Bora. Valéria, bom dia. Bom dia, Comunidade das Nações. Bom dia, Devocional 5h30. Hoje, 5 de setembro, estamos ao vivo, 5h32 da manhã. Queria fazer um convite para você, que às vezes, lá no seu planejamento, nas suas metas para 2025, você colocou assim, ó, mais intimidade com Deus. Na sua área espiritual, você colocou buscar mais a presença de Deus, ler mais a Bíblia. E nós já estamos aí caminhando já praticamente para o final do ano. Queria te convidar, você que assiste sempre gravado, né, e assiste gravado no seu trabalho, já no meio da movimentação do dia, queria te convidar a você fazer esse esforço em acordar mais cedo e vir para a devocional. A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Existe um esforço para estar na presença de Deus. Cada uma de nós aqui, ó, 65 mulheres, tínhamos tudo para não estar aqui. Às vezes chegou da faculdade tarde, chegou do trabalho tarde, tem criança pequena, a criança acordou à noite, tem mulher aqui que amamenta. Então, todas nós tínhamos motivo para não estar aqui, mas nós decidimos nos esforçar e vir para cá. Eneida, mas eu posso buscar a Deus ao longo do dia. Sim, você pode, mas tem um diferencial agora, 5h30 da manhã. A casa ainda não acordou, você ainda não começou a movimentação do seu dia. Então, faz um esforço, se organiza. Ao longo do dia, nós temos mais de 100 visualizações no YouTube. Então, eu queria convidar você a organizar o seu despertador, coloca para 5h30, 5h28, para você acordar, só dar aquela escovadinha nos dentes, porque quando escova os dentes parece que a gente tira aquele ar de continuar dormindo, né? E uma outra dica é, eu termino de acordar debaixo do chuveiro, meninas, eu acordo aqui e já vou tomar banho. E aí não tem como, quando você toma banho, acabou. Você já desperta que não tem possibilidade de você voltar para a cama para dormir, tá? Então, esse era o meu convite. E hoje, 5 de setembro, o tema é como ser líder, um líder de sucesso, liderança que transforma. O nosso bispo JB, ele tem uma série de mensagens sobre liderança. Se esse é um tema que você gosta, que você quer se aprofundar, se você é líder no seu trabalho, às vezes você ocupa um cargo de liderança no seu trabalho, na sua igreja, coloca lá no Spotify Liderança do Bispo JB, que vai sair uma série de ministrações só sobre ser líder, tá bom? E uma frase do Bispo JB acerca desse tema é: um líder, ele só pode ser líder se ele consegue se liderar a si mesmo primeiro. É uma frase que sempre que ele fala sobre liderança me marcou. Então, para você ser líder, você primeiro tem que ser líder de você próprio. E o texto é Romanos 12. Ô, gente, Deus está falando com esse Romanos 12, né? Eu acho que essa é a quinta leitura de Romanos 12. E se você sempre só faz a leitura dele aqui, queria te convidar a, depois da devocional, completar a leitura, porque o nosso tempo aqui é de 30 minutos e às vezes não dá para a gente fazer a leitura dele. Mas quando Deus está trazendo muito um capítulo da Bíblia, leia ele, porque ele quer falar comigo e com você. Eu peguei hoje uma outra versão, essa é a versão King James, para a gente fazer a leitura de Romanos 12. O versículo que o bispo JB enfatiza é o versículo 2. Então, já pega aí um marca-texto para você marcar o versículo 2, mas nós vamos ler até o 8, tá? E depois, a segunda parte, aqui na versão da Bíblia King James, é regras da vida cristã. E eu queria convidar você, quando terminar a devocional, fazer a leitura dessa segunda parte, que vai do 9 ao 21. Tá bom? Então, vamos. Diz assim: a nova vida em Cristo. Aqui na versão King James, Romanos 12. A nova vida em Cristo. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, marca aí essa frase, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela fé que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, seguindo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo na medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar, ou o que exorta, na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa, com diligência, o que demonstra misericórdia, com alegria. Romanos 12, lemos até o versículo 8, e eu queria convidar você a fazer a leitura de 9 a 21. E antes de eu passar já a palavra para a Djane, queria só, encontra aí o versículo 19. Encontrou o versículo 19? Eu vou ler unicamente ele. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é a minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Acho esse versículo tão forte, porque a vingança, ela não é minha e ela não é sua. Ela pertence ao Senhor. Djane, vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos te dizer que nós somos inconformadas. Por isso estamos aqui às 5h30, porque estamos inconformados da maneira que estamos, da maneira que nos portamos, queremos mais de ti. Estamos gratas, mas não satisfeitas. Estamos, Senhor amado, com uma medida, mas queremos transbordar. Esse é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração é te tocar, Senhor. É chamar a tua atenção. É sentir o teu olhar para nós. É sentir a tua mão nos direcionando. Esse é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração é o Senhor. É chamar a atenção do teu coração, da tua palavra, da tua vontade. A gente quer experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor. É isso que nós queremos experimentar todos os dias da nossa vida. Renova a nossa mente. Nós estamos aqui abertas à tua palavra, para que ela entre e ela transforme tudo, Senhor. Tudo que precisa ser transformado, tudo que está em cacos, tudo que está quebrado na nossa vida, que o Senhor restaure. Tudo, Senhor amado, que precisa ser renovado, que o Senhor venha trazendo a renovação. Tudo, Senhor amado, que precisa de limpeza, que o Senhor limpe, Senhor. Em nome de Jesus, é esse o desejo do nosso coração. Queremos ser mulheres, mães, esposas, profissionais melhores, profissionais que levem a tua luz, levem a tua sabedoria, levem a tua graça. É isso que nós queremos, Senhor, transformar os ambientes que estamos, ó Deus. Transformar, Senhor amado, as situações, a nossa geografia, Senhor, ao nosso redor. É esse poder que nós temos, Senhor, que nós queremos,
porque queremos ser parecidas com o Senhor. Onde o Senhor entra, onde o Senhor está, não pode ficar a mesma coisa. É assim, Senhor amado, que queremos. É esse poder que nós queremos de transformar, Senhor, as situações, transformar o nosso coração, mudar aquilo que precisa ser mudado. A tua palavra tem esse poder. Deus, tu és a nossa bandeira. Tu és a nossa bandeira, a bandeira que nós levantamos nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós queremos também abençoar a vida da Ineida e da pastora Leia, que tem sido uma liderança na nossa vida. Deus da sabedoria e graça. Eu sei, nós sabemos que não é fácil, Senhor amado, estar num lugar de liderança. Lugar de liderança é um lugar onde vai abrindo caminho, Senhor, vai indo na frente. E é muito difícil estar nesse lugar, Senhor. Que o Senhor possa falar claramente a elas, que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento. Isso é tão poderoso, Senhor, discernir os tempos, discernir as estações, que cada uma aqui, tanto elas quanto nós, quanto o nosso coração, possa discernir os tempos e as estações nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, apenas o Teu Espírito Santo tem esse poder sobre as nossas vidas. Nós te rendemos aqui, nós levantamos o nosso altar nessa manhã, nós colocamos diante dele os nossos dons e os nossos talentos, tudo que nós temos de mais precioso está diante do teu altar, Senhor. Usa e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Edjane, obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas! Sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês. Tá fazendo o que de bom? Pensou em que fazer hoje? Primeira sexta-feira do mês. Você sabe o que isso significa? Significa que hoje, no nosso livro da devocional, Deus está falando com a gente de novo, no Romanos 12, e trazendo para a gente uma ideia do que ele quer falar com a gente na nossa liderança. Pastora, mas eu não sou líder, eu não sirvo lá na minha igreja, aliás, eu nem vou numa igreja. E quem disse que liderança só está lá? Tu lidera uma casa, tu lidera a si mesma, tu lidera um monte de coisas. Quando você entra no mercado, você nunca mais vai entrar no mercado igual depois que você ouvir isso aqui. Quando você entra no mercado, se você não tiver liderança, ai meu Deus, vai ser um fiasco. Você vai comprar o que não precisa, você vai esquecer do que precisa. Todo lugar que você pisa, onde você precisa funcionar, você está liderando. Então, vamos conversar aqui juntos sobre o que o nosso Bispo JB hoje, no dia 5 de setembro, a gente tem para poder resolver, para poder ouvir. Vamos lá? Povo do YouTube, seja muito bem-vindo. Então, vamos ouvir o que Deus tem a nos falar nessa manhã da primeira sexta-feira do mês de setembro. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Como ser um líder de sucesso, liderança que transforma? Deus nos chama para uma liderança que vai além de uma simples gestão. Ele nos convoca para sermos moldadores de realidades e formadores de pessoas, como o oleiro que molda o barro em suas mãos. Assim como Jeremias foi conduzido à casa do oleiro, somos desafiados a aprender o valor de moldar e formar e transformar pessoas, vidas, você mesma, pensamento, circunstância, tudo isso. Não tá não, tá, gente? Eu que estou já ministrando, tá? O texto já está me dando e eu já estou indo. Liderar é dar forma ao caos. Essa frase, para mim, é o clímax, é a essência do texto de hoje. Liderar é dar forma, é organizar, é dar direção, é dar ordem ao caos. Resistir às pressões e dobrar as circunstâncias, não permitindo ser moldado pelo ambiente, mas pelo espírito. Moldar o mundo à sua volta. Para ser líder do reino, é preciso ter uma visão clara, saber onde se quer chegar e a quem quer servir. Liderar exige o domínio da auto-performance, que é dar forma ao que está diante de você, diante de nós. Muitos se conformam com o status quo,
ajustando-se ao espírito do tempo. Tudo é normal. O errado virou certo, o certo virou errado. Isso está normal, isso é assim mesmo. Não. Mas o líder verdadeiro, aquele que confronta o óbvio, o imprevisível, o previsível e se recusa a ser meramente reativo, esse é o que vai realmente liderar e ter sucesso. Tal como José, que prosperou mesmo nas adversidades, cada uma de nós, bonitas, somos chamadas nessa manhã, nessa madrugada, para ser como luz e como sal, levando o sabor do reino e a luz da transformação em todos os lugares que você vai hoje, nessa sexta-feira. A liderança de alta performance não se contenta com uma espiritualidade estéril, superficial, que funciona, automática, não. Busca uma fé que se traduz em impacto prático e mudanças concretas, a começar em você, na sua casa, na sua cidade, no Brasil e no mundo. Que possamos assumir o compromisso de viver uma liderança servidora, aquela que confronta o mundo com os valores do reino. Ao nos submetermos ao chamado de Deus, ele nos capacita a sermos líderes que inspiram, que formam e que dobram realidades, conduzindo outros ao seu destino em Deus. Que a nossa liderança nessa manhã, bonitas todas, que a nossa liderança nesse dia seja uma forte inspiração e que, ao final, cada uma de nós sejamos vistas como aquelas que mudaram a história quando a gente moldou em Cristo o nosso tempo. Amém? Bora aqui falar de liderança. Não consigo falar de liderança sem ter isso na cabeça, tá? Vou ministrar assim, podem fazer memes à vontade, porque eu não vou ligar de Jane. Gente, quando eu me encontro com a palavra liderança, eu me encontro com o conceito e a sensação de que Deus está te dando uma coroa. Ele confia a você uma coroa para você poder ter domínio sobre coisas. Nessa manhã, Deus está colocando sobre a sua cabeça uma coroa que talvez você tenha esquecido, que você precisa sustentar na sua cabeça. Deus está nos chamando hoje para um lugar onde a gente domina, onde a gente diz para a circunstância: eu estou dizendo o que você tem que fazer e não o que você vai fazer comigo. É uma circunstância que às vezes envolve o dinheiro. Como eu vejo o poder que o dinheiro, que muitas vezes as pessoas dão ao dinheiro. O dinheiro não pode fazer você perder sono. O dinheiro foi criado para nos abençoar, para nos servir, e não a gente ficar refém dele. Hoje Deus está te chamando para uma liderança que transforma os ambientes que estão em bagunça. Nessa hora que eu leio isso ontem, pensei, como que está a minha gaveta de calcinha? Como é que está a tua gaveta de calcinha? Porque gaveta de calcinha é só você que mexe, marido não mexe, filho não mexe. Então, a gerência dessa gaveta é só tua. A liderança dentro do meu espírito. Gleice está batendo palma porque a gaveta dela deve estar boa, né? Né, Gleice? Por isso que tu está batendo palma. Eu fiquei me lembrando, a minha está mais ou menos. Eu quero que você avalie aquilo que só tem a direção e a gestão da tua mão. Aquilo que marido não se envolve, aquilo que filho não se envolve. Para mim, a coisa mais gritante da minha casa é a minha gaveta da calcinha, porque só eu que mexo, Sofia não mexe. Gaveta, não é? Todo dia falo de gaveta, é mesmo. Não sei por quê, né, que Deus está falando isso. Recebe aí, igreja. E hoje eu quero te falar que ontem eu estava numa conferência, não sei como é que é o nome daquilo, numa reunião, fala aí, como que é o nome daquele negócio de é o quê? Fala aí, Jane. Congresso. Um congresso, não é bem um congresso, mas é um congresso. Summit. Foi um summit. E a gente entrou numa reunião em que, gente, eu fiquei tão impactada, eu queria que o mundo inteiro estivesse lá sentado ouvindo as instruções que a gente recebeu. A gente recebeu instruções sobre a IA, sobre a inteligência artificial,
sobre o que vai ser do mundo daqui para frente, o que vai ser da igreja, o que vai ser de nós cristãos com o uso da inteligência artificial. E sobre tudo que nós ouvimos, uma coisa ficou muito latente no meu coração e uma palavra que um dos americanos trouxe ontem. Ele falou assim: você não pode sair desse encontro se você não entender que a IA não é sobre uma ferramenta extremamente poderosa que vai impactar cultura, geração e política. A IA tem a ver com a liderança. Primeiro, a autoliderança. Porque se você não se autoliderar, você não vai conseguir entender que Deus pode estar trazendo para o mundo uma ferramenta abençoada. Porque se você não tiver liderança de entender o que Deus quer manifestar por meio da inteligência artificial, você vai ficar refém de informações que às vezes não é correta. Gente, eu saí dali e falei assim, pronto, é só isso que eu entendi, é só isso que eu vou receber, é só isso que eu vou estar dentro de mim. Aí eu fiquei pensando sobre isso durante o dia inteiro, assim, a manhã inteira sobre isso, foi um dia inteiro de encontro, e eu depois vim para cá para o texto, e de novo Deus está aqui falando da importância de olharmos a liderança da nossa vida e a gente ter que dar conta. A gente poder entender que a gente vai precisar corresponder com esse mundo dando liderança. O que é que acontece quando Deus coloca na tua cabeça uma coroa e que tem uma missão que leva só o seu nome? O que acontece? O que você faz primeiro? Ai, pastora, primeiro eu questiono, porque eu quero ter certeza se isso é meu. Ai, eu bato o pé, não quero não. Ah, eu fico procurando pessoas para poder me juntar e fazer, porque eu não quero fazer sozinha. Ah, eu fico quieta, às vezes não faço. Gente, como eu encontro com mulheres que estão com missões tão maravilhosas na mão e por causa do medo, em nome do medo não estão liderando, mas hoje, em nome de Jesus, essa palavra vai te liberar. Porque o texto que Jeremias traz diz que nós somos ele é o nosso olheiro e nós somos o barro. Ele está transformando a gente em vaso. Você não tem gerência da sua vida, bonita. Deus está te dando. Gente, quando eu fiquei grávida, eu fiquei pensando num negócio assim, que eu não sei se toda mãe passa por isso, mas eu fiquei num tempo, assim, na minha gravidez, especialmente no início, pensando assim, meu Deus, Deus não tem juízo, não, me entregou uma criança. Não, Deus, o Senhor está pensando o que de mim, meu pai? Porque a vida toda eu trabalhei, lidei com crianças alheias. E no dia que eu descobri a minha gravidez, eu pensei, agora é para valer. Agora sou eu e eu. Sou eu e todas as ferramentas que eu vou decidir viver com essa garotinha. E eu fiquei num constrangimento de liderar e pensava assim, meu Deus, tudo que eu ensinar, ela vai aprender. Tudo que eu não ensinar, ela vai ficar em deficiência. Todas as palavras que eu não der para minha filha, ela não vai conseguir receber com a minha voz, porque outra pessoa pode ensinar. Você, que é mãe, lidera e você vai dar conta da sua negligência. Ai, não vou falar não, estou muito cansada. Ai, já falei 1000 vezes, não vou falar não. Vai, você vai falar. Porque só a sua voz vai falar sobre isso. Às vezes, a maneira como a gente fala precisa ser modificada. Talvez a maneira como a gente acessa o coração dos nossos filhos precisam ser modificados. E, às vezes, o nosso jeito de liderança não seja eficaz porque a gente quer liderar para si. Gente, liderança não é ter o bel prazer resolvido, não. Não é mesmo? A gente precisa entender que muitas vezes, e eu acho que a maioria das vezes, a gente vai estar, Deus vai nos colocar a coroa e vai falar, eu te empodero, Leia, para você poder fazer isso. Aí eu penso, ai meu Deus, fazer isso com quem? Primeira coisa que eu penso, fazer isso com quem? Aí eu penso, bora sozinho, só nós dois. Aí ele começa a fomentar no meu coração, poxa, seria tão legal se ela viesse, e se aquela outra também viesse? Nossa, ela ia aprender tanto. Ela ainda não entendeu que ela tem isso. Aí eu vou tentando chamar. Gente, é tão difícil liderar mulher. Por quê? Olha, eu tenho vontade de dar chinelada, dar crocada, dar cintada em vocês. É muito difícil liderar mulheres.
Porque nós temos a sensação de que a gente domina as coisas. Deixa eu te dizer, nós não dominamos, não. A gente precisa ter a nossa dura cerviz dobrada. Liderar, sobretudo, é entender o que Deus tem sobre nós numa missão desse tempo e a gente submeter a Ele o que Ele nos deu. Bonita, se você faz algo e ele é extraordinário, não tem nada a ver sobre você, não. Tem a ver sobre Deus. Se eu estou aqui toda manhã, a Neida está aqui toda manhã, todo o nosso grupo planeja, meu discipulado, toda a mulherada da CN, da Comunidade das Nações, e mais vocês estão aqui, não tem nada a ver sobre você. Deus fez uma arapuca, deixa eu te contar isso. Deus fez ele trouxe você como uma isca para você vê-lo, e não tem nada a ver sobre o seu problema. Talvez você tenha sido atraída aqui para uma resposta, e isso é tão legítimo, isso é tão maravilhoso, mas eu preciso te contar. Você não está aqui por causa disso. Você está aqui para poder olhar que você é liderada por Ele. A liderança do seu coração não é posta por causa do seu problema, por causa da sua tristeza. A sua tristeza não pode liderar você. O seu luto não pode liderar você. A circunstância que parece sem saída, sem escape, não pode ser esse lugar em que você é comandado e suas emoções são todas envolvidas nisso. Você briga com seu marido, parece que o mundo acaba. A briga com teu marido não pode liderar as tuas emoções. Quem está chamando a nossa atenção para uma liderança transformadora é o nosso Deus. E Ele está dizendo que Ele precisa de nós com o coração certo, que vai dar forma àquilo que não tem forma, que Ele vai trazer um novo espírito, um espírito que não tem a ver sobre esse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Economistas estão muito preocupados com o tempo que nós estamos vivendo. Se você é aquela que fica ouvindo notícia, comentário sobre o Brasil, sobre fulano, sobre economia, você vai embarcar nessa nuvem. E isso não lhe lidera. Nessa manhã, Deus está dizendo que a sua liderança é Ele quem dá. A sua liderança, a liderança da sua vida é sobre Ele. Ele está dizendo que Ele é o oleiro. E a maneira como Ele vai fazer o barro, que vai fazer o vaso, Ele com as mãos dele que vai definir. E aí eu quero te dizer, por causa da liderança que a gente tem clareza que é dele para nós, aí a gente começa, então, a imitá-lo e a fazer uma liderança servidora. Gente, às vezes eu tenho a impressão de que a nossa liderança, se não for para servir as pessoas, não tem sentido. Aí eu vejo tanto de nós ocupadas com a gente, com nós mesmas, com se a gente está bem, se a gente está feliz, se a gente está confortável. Deixa eu te dar uma notícia. O lugar de liderança e da autoliderança não tem nada a ver sobre prazer. Não tem nada a ver sobre conforto. Muitas vezes vai ser desconfortável você dizer sim. Gente, eu estou numa jornada de 21 dias com mulheres que elas estão sendo esticadas ao extremo. Eu estou vendo o sofrimento interno de cada uma e falando assim, meu Deus, eu não sabia que ia ser tão difícil para essa mulherada entregar as riquezas, que eu acho que é tão simples para elas, porque isso está tão latente. E elas estão num processo de esticamento para liderar o medo, liderar a insegurança, liderar o anonimato. Ô, gente, da onde que a gente entendeu que ser cristão precisa ser secreto? Ó, não me conta que o teu Instagram é fechado, não, que eu nem quero te ver, porque a liderança, ela precisa ser posta para fora. Ô, gente, a liderança, ela precisa esticar a gente para inspirar pessoas. A liderança servidora é uma liderança que, primeiro, olha o nosso Deus, vê o que ele faz e a gente imita e a gente faz igual. A sua liderança não tem nada a ver sobre você ter a casa em ordem. A gaveta arrumada de calcinha não é sobre você. É sobre quando o seu marido olhar lá e fala assim, meu Deus, ela está organizada por dentro. Porque é isso que o meu marido fala. E está toda organizadinha por dentro. Porque eu já contei para ele que a minha calcinha, às vezes a gente não pode contar as coisas para o marido, né? Que o marido vai e conta para a gente. Contei para ele que a minha gaveta de calcinha revela o meu íntimo, a minha essência, aquilo que está por dentro. Então, de vez em quando, ele abre a minha gaveta.
E às vezes ele fala isso. E eu quero te dizer, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você liderar, como é que você está correspondendo? Não tem a ver sobre conforto. A gente inventou um evangelho ridículo, um evangelho que não condiz com os profetas da Bíblia, um evangelho que parece que a gente tem que sentar e ser servida. Deixa eu te dizer, não. Quando Deus coloca uma coroa na nossa cabeça, ele está dizendo assim, bora lá comigo, que você é minha filha e você está designada, você está manifestando quem eu sou. Não é para você sentar e ser servida, é para você servir. Porque um rei, na essência, ele serve. O nosso rei nos serviu. E ele entregou o seu único filho por nós. Todo líder sacrifica. Hoje a gente tem madrugada que a nossa bispa, ela manda mensagem e fala assim, amiga, estou aqui orando. Parece até que é de dia, sabe? Assim, 10 horas da manhã, estou aqui orando. Deus me deu uma palavra. Vê aí com você sente o quê? Vê aí se você tem uma impressão. E eu penso assim, meu Deus, 3 horas da manhã, criatura me mandando mensagem como se fosse 10 da manhã. E ela está lá orando, e ela está lá buscando na palavra coisas. Que bênção que você está aqui nessa manhã, nessa madrugadinha, nascendo o dia, dizendo ao reino espiritual que você quer ser liderada pela voz do Deus que te fez. Gente, só o Senhor sabe a maneira como você vai ser conduzida nessa circunstância. Então, para de ficar chamando um monte de profeta para falar, para que confunde mais ainda o teu coração. Ouça a palavra, ouça o silêncio. Muitas vezes a liderança das nossas emoções vai estar guardada dentro do silêncio, vai estar guardada dentro de uma canção que você vai eleger. Muitas vezes a liderança do nosso espírito vai estar diante de uma palavra, de um livro, de uma frase. Ou, gente, às vezes a liderança para o seu tempo é um verbo. O verbo de liderar pode ser você organizar. Como você está por dentro hoje, bonita? Como que você acordou nesse dia? Peraí, pastora, deixa eu me sondar. Estou de boa, estou boa na lagoa, está tudo bem. Ou talvez você está olhando aí para você e falando assim, hoje eu acordei feliz, poxa, está tudo em ordem. Gente, eu não gosto de faxina na sexta. Vou te contar por quê. Eu gosto de acordar na sexta e está tudo arrumado. Então, eu gosto da faxina na quinta. Então, toda vez que vem uma diarista, e eu tenho uma querida Gonça, que está comigo mais de 10 anos, ela já sabe que se não tiver quinta-feira aqui em casa, eu fico desconcertada, porque eu gosto de acordar na sexta-feira com a sensação de que a casa está em ordem, a casa está liderada, a casa já está no fluxo para eu acordar na sexta-feira. Não sei por que eu tenho um negócio para sexta-feira. Sei! Descobri essa semana, eu te conto depois. A sexta-feira, para mim, tem uma reverberação diferente, mas não é porque sextou, não, que eu acho isso uma bobagem, porque eu adoro a segunda-feira. Mas a sexta-feira, quando eu acordo, que já é final de uma semana inteira, eu adoro acordar com o cheiro da casa limpa. E eu penso assim, meu Deus, que bom que eu tenho a possibilidade de ter alguém que pode me ajudar nisso, mas se ela não tiver, Deus, está tudo bem, que é uma outra chave que eu vou te dar. Talvez você tenha uma babá que te ajude a cuidar do seu filho. Talvez você tenha uma pessoa, uma mãe, uma sogra, uma cunhada, uma tia, que lhe ajuda com os seus filhos. Mas deixa eu te falar, a liderança da criação dessas crianças não é dessas pessoas, é sua. Elas estão aí para te dar suporte. Eu tenho uma Gonça aqui, que me ajuda extremamente. Mas a casa e o domínio é meu. Se ela organiza, às vezes ela bota do jeito dela. Pode botar daquele jeito que a gente já sabe como que você sabe que eu gosto. E aí ela não bota. Eu faço o quê? Vou lá e boto do meu jeito. Leia, fica mais fácil para o fluxo. É o fluxo de quem, bonita? Não, eu quero desse jeito. Às vezes você vai entender que aquele jeito vai comunicar coisas para o seu marido, para o seu filho, e você precisa ter clareza. Não entregue o governo da limpeza da tua casa para a faxineira. Ela não é isso. Ela só tem que limpar. Ela não pode comandar o que tem que fazer. Não são os babás, a pessoa que te ajuda, a rede de ajuda que vai conduzir uma circunstância que seu filho ou sua filha tem dúvida. Não é a sua sogra que vai dar o tom, gente. Não é a sua mãe que vai dar o tom. É você. A liderança dessas crianças, Deus colocou a coroa na tua cabeça porque Ele confiou em você.
Gente, o dinheiro que cai na tua conta depois de um mês inteiro de salário é Deus coroando você pelo que você trabalhou e confiando a maneira como você vai administrar. Nessa manhã, Deus está dizendo que o líder de sucesso é o líder que se transforma primeiro. A autoliderança é uma coisa que precisa começar agora. Você não vai deixar o ano terminar sem ter clareza de que Deus está lhe chamando para o autogoverno. Gente, ter ouvido homens lá de Washington, vindo ontem aqui em Brasília, para falar sobre essa bomba que é a inteligência artificial, e no final dizer para nós que tudo que ele pode dizer, ele fala assim, ó, se você não entendeu muita coisa do que está posto aqui, se você não entendeu a gravidade do que a gente está vivendo a partir do que nós vamos dar aos nossos filhos para acessar, entenda uma coisa, IA, inteligência artificial, é liderança. Primeiro a autoliderança e depois a liderança da igreja, porque se a igreja não se manifestar, a IA, a inteligência artificial, o chat GPT, ele vai ter uma influência desnecessária e muito difícil. Então, eu e você precisamos começar com o que temos nas mãos. E eu quero que você abra suas mãos e olhe aí, o que Deus te deu para liderar nesse tempo? Esse é o mês que está começando, nós estamos no 5º dia do setembro. O que Deus deu na tua mão para você liderar? O que Deus deu para você que colocou a coroa na cabeça e te confiou coisas? O que foi? Bora começar pela gaveta da calcinha. Como que está a gaveta da cozinha? Lá dos potes, tudo sem tampa. Cadê? Cadê os potes? Cadê a tampa do pote? Dos potes de Tupperware, dos potes baratinho que você compra no R$1,99. Gente, isso revela tanto a sua liderança, porque só você mexe. O que é que Deus está colocando na tua mão nessa manhã e está te falando assim? É sobre você e eu. É sobre a gente. Então, nessa manhã, quero que você feche os seus olhos enquanto a gente vai orar. Eu vou ler o texto e a oração que está posto aqui e nós vamos entregar a Deus o nosso sim para aquilo que Ele nos confiou. O nosso casamento, os nossos filhos, a nossa casa, a limpeza, a ordem, dentro de nós, a nossa saúde. Por que é que a gente ainda não foi naquela consulta que a gente marcou? Por que a gente se sabota, gente? Por que a gente não faz a caminhada que a gente sabe que precisa para a nossa saúde? Deus está chamando a nossa atenção para que a gente se lidere dentro dele, com a presença dele, com a ajuda dele. E olhe, lidere a tua língua. Não fica falando tudo que vê, não. Lidere os seus apetites. Você não precisa comer para além da conta. Você não precisa, porque eu já paguei, aí eu vou comer até ficar uma porca gorda. Não, você não precisa. Você só precisa se satisfazer para aquilo que você tem. Gente, o dinheiro, às vezes, lidera as pessoas num lugar que ela pensa assim, não, mas eu já paguei, aí eu vou comer até... Não, você não vai comer até, você não precisa. Dê a liderança dos seus apetites ao Senhor e você vai ver coisas acontecendo dentro de você. Vamos orar. Senhor, me capacita a liderar como o oleiro que molda o barro, com firmeza e propósito. Que eu possa transformar o meu ambiente e inspirar pessoas, outras pessoas com a sua luz. Que nessa manhã do dia 5 de setembro, nessa primeira sexta-feira do mês, as coroas que o Senhor colocou em nossa cabeça, e às vezes eu tenho a impressão que o Senhor colocou uma coroa cheia de post-itzinho colocado o nome daquilo que a gente vai liderar. Nessa manhã, nós queremos te dizer que o Senhor pode contar com a gente. Perdoa cada uma de nós que reclamamos, que achamos que não damos conta. Quem nos fez foi o Senhor. Se o Senhor está nos dando, nos chamando, nos fazendo, é porque a gente não sabe o tanto que a gente pode fazer, porque a gente está confiando em nós. Nessa manhã, nós queremos entregar a liderança dos nossos pensamentos a Ti, para a gente pensar o que é certo, o que é puro, o que é de boa fama. A gente quer pensar e saber aquilo que o Senhor tem como opinião a nosso respeito, para a gente poder abraçar as missões, saber que a coroa está na nossa cabeça e a gente vai poder ter êxito.
Como disse lá, Senhor, o Senhor fez com o servo de Isaac quando encontrou Rebeca. O Senhor coroou com êxito a missão que ele foi realizar. E eu creio que muitos de nós, nessa manhã, receberão coroas, porque deram até o fim da sua missão, a missão de êxito, conseguiram cumprir com o que estabeleceram. Obrigado por aquelas mulheres que estão olhando para trás nesse ano, nesse primeiro semestre, nesse segundo que iniciou, e fala assim: venci, consegui chegar até aqui, consegui dominar a mim mesma, consegui vencer o pecado, consegui te amar mais. Quantas mulheres nessa manhã estão se encontrando com as limitações e estão falando: não me domina mais, os medos, e dizendo: eu tenho a coragem que vem do alto. Como o bispo disse ontem na mensagem, que Davi pegou emprestado a força de Deus. Nessa manhã nós queremos, Senhor, que a tua força seja sobre nós, que o Senhor nos empreste a tua força, e que a gente caminhe na liderança, na autoliderança, na liderança da nossa casa, na liderança daquilo que o Senhor tem posto na nossa mão, e a gente seja bem-sucedida. Obrigada por essa manhã de sexta-feira do mês, sabendo que o Senhor conta com a gente. O Senhor podia fazer tudo sozinho, mas o Senhor me chama para tantas coisas que eu penso que às vezes não vou dar conta. E o Senhor me surpreende tanto, me dando, Deus, às vezes, pessoas, respostas, leveza. Ó Deus, como é leve, às vezes, fazer aquilo que o Senhor me manda, porque não é sobre sofrimento, é sobre sacrifício, e não sobre sofrimento contínuo. Não, Deus, às vezes é entregar uma coisa e saber que aquilo não era meu, eu imaginava que era. Nessa manhã nós queremos te entregar o melhor de nós, para que o Senhor confie em nossa cabeça coroa brilhosa, a coroa cheia de pedras, a coroa dourada ou prateada, aquilo que o Senhor comunica a cada uma de nós como maneira de nos chamar às missões. Que as missões que chegarem à nossa mão nesse mês de setembro, a gente diga sim. A gente diga sim para aquela promoção que está sendo cogitada o nosso nome. Que a gente diga sim para aquilo que a gente precisa vencer na nossa maternidade. Que a gente diga sim para o nosso ministério. Que a gente diga sim para o momento a sós com o Senhor. Que a gente lidere a nossa preguiça, a nossa inconstância. E que a gente te ame todos os dias mais. Cada dia um pouco mais. Te adoramos e te engrandecemos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Aquele que o Senhor deu para nós, para entendermos que a tua liderança de amor é absurda. Obrigada. Não nos deixe perder de vista a cruz de Jesus vazia, porque ele ressuscitou e ele lidera o nosso espírito. Te adoramos pelo teu cuidado nessa manhã e pela delicadeza da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Gente, eu lembrei que eu ganhei uma coroa no encontro com mulheres. Na hora que você colocou a sua coroa, eu fui ali atrás da minha, ou aqui. Aí, que lindeza, Ritinha, que bênção. Eu quero profeticamente entregar essa coroa na sua sexta-feira, te dizendo que Deus confia em você. Pastora, mas eu falhei, ele me entregou e eu falhei. Ele não está olhando para a tua falha, não, ele está olhando para aquilo que você é, nele. Não é sobre nós, é sobre o que ele tem. Então, eu quero profeticamente entregar para você uma coroa nessa sexta-feira. E que você ajeite os seus cabelos, que você ajeite a sua coroa, e que você caminhe nessa sexta-feira sabendo que você é filha do Rei dos Reis. Então, não tem nada menos que o reino espiritual liberado sobre você e você liderar sobre os lugares que você vai encontrar e que está em pleno caos. Amém? Deus abençoe você, bonita aí do YouTube. Deus abençoe sua vida, sua sexta-feira.